O momento exige um novo pacto federativo, sob pena de a história cobrar um alto custo dos governantes brasileiros. Há que fazer revisões dos atos legais que disciplinam a mencionada distribuição e uma repactuação federativa. Este é o trecho de um pronunciamento do deputado Paulo Abiacchio, do PSDB de Minas. Para ele, esse pacto federativo teria de passar por uma revisão da criação de leis que possam onerar o Estado, revisão do indexador usado para pagamento de juros das dívidas dos estados e municípios com a União, fim da contribuição de estados e municípios para o PASEP, imediata inclusão da receita de contribuições, COFINS e CSLL nos repasses aos estados e municípios, e, por fim, a revisão dos termos da relação entre estados e União. O próprio deputado Abiacchio vai explicar melhor para a gente essas sugestões. Eu sou Paulo José Cunha e o nosso programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, antes de mais nada, quando a gente fala pacto federativo, acho que todo mundo está entendendo o que a gente está falando. O que significa exatamente para esse telespectador médio que está nos assistindo, que não tem grandes luzes, mas está doido para entender o que a gente está conversando aqui. O que significa pacto federativo? Bem, Paulo, o pacto federativo nós podemos entendê-lo como o acordo que há na divisão das receitas entre a União Federal, os estados e os municípios. Os impostos que nós pagamos vai, em grande parte, para a União Federal, em pequeníssima parte para o município. Portanto, grande parte das atividades essenciais da vida humana, como saúde, educação e segurança pública, dependem fundamentalmente do caixa do governo federal. Eu vou dizer um truísmo, vou dizer uma coisa óbvia, mas a vida, ela ocorre no município. Sem dúvida. A vida, não é na União, né? A vida ocorre no município, e as decisões acabam acontecendo, em sua grande maioria, aqui na esplanada dos ministérios. E eu creio que é aí que está um dos maiores e mais cruciais problemas do país. Aqui, fazendo uma pequena divagação, eu diria que muitos dizem que o grande problema do Brasil é fazer uma reforma política. É também. Temos que fazer uma reforma política o mais rápido possível. Mas a reforma da federação, a compreensão de que a federação está falida, no meu modesto modo de ver, é uma das questões cruciais que o futuro presidente da República, seja ele quem for, tem que enfrentar. E enfrentar de que maneira? Tentando ser didático para aquele que nos vê em casa, nos assiste, tentando resumir o máximo possível. Tomando medidas, alterando a Constituição, de tal sorte que o orçamento da União, o caixa do governo federal, chegue na ponta mais fraca, nos cofres do município, principalmente do interior do Brasil, cujas cidades estão literalmente falidas. Enquanto isso, o governo federal explode de recursos aqui, porque o Tesouro da União é uma coisa formidável. E esses recursos são utilizados muitas vezes como moeda política. Você sabe que eu perco meu sono com isso, porque conheço bem o interior do meu estado, Minas Gerais. Ando muito por Minas Gerais. Sou votado em quase todo o estado e fico horrorizado em ver que um ministério não consegue executar o seu orçamento, tem o dinheiro previsto no orçamento, mas o dinheiro não sai do caixa do orçamento e as prefeituras não têm dinheiro para recolher o lixo e pagar a merenda escolar. Tudo porque há uma centralização excessiva do governo federal, sobretudo na esplanada dos ministérios, cujos técnicos, por mais competentes que sejam, e são, não têm condições de olhar quais são as deficiências e a falta de investimento lá no distrito daquela pequenina cidade, lá no Vale do Jequitinhonha, na divisa de Minas com a Bahia. É absolutamente impossível isso acontecer num país de dimensões continentais. Deputado, um novo pacto federativo é um novo pacto político. O senhor acredita nessa possibilidade no contexto em que a gente está vivendo neste momento? Neste momento não, Paulo. Mas vejo a possibilidade, nos primeiros meses de governo, do futuro presidente da República. Repito, seja ele quem for. No momento em que se inicia um governo, há a circunstância política para propor ao Congresso esta reforma. Esta reforma é uma reforma para ser feita, tanto quanto a reforma política, no início de um governo. E aí sim, uma mensagem do presidente da República estabelecendo
novos percentuais de distribuição das rendas, dos recursos recolhidos em razão do pagamento dos impostos. Aumentando, no meu modo de ver, isso é absolutamente possível em cerca de 3 vezes o atual volume de recursos que chega no caixa das prefeituras municipais, aumentando também o volume de recursos que chega no caixa dos estados e diminuindo o tamanho deste gigantesco sistema que é o governo federal. Pois é, deputado. Agora, quando a gente fala em distribuição, essa redistribuição desses recursos, a gente está falando de redistribuição de poder. Ninguém gosta de abrir mão de poder. Sim, sim. Seria uma renúncia voluntária talvez muito dolorosa para quem detém o poder. Como fazer com que esse governante entenda essa necessidade e faça essa mudança? Eu vejo que o futuro presidente da República, na sua campanha eleitoral, para ser eleito, terá de assumir este compromisso com a nação. Porque todos estão vendo os superpoderes do presidente da República, ou da presidente da República. Todos estão vendo que há um aparelhamento do Estado. Todos estão vendo que há desperdício de recursos e até corrupção em razão do tamanho da máquina pública federal. E todos estão vendo que tem havido um enorme êxodo do interior, das cidades pequenas, para as grandes capitais, pela falta de atração dessas pessoas no interior do estado. São pessoas sem perspectiva de vida. Então nós temos que enriquecer o município. E eu acredito, sinceramente, que um candidato a presidente da República tem que ter a coragem de entender que a federação está literalmente falida e que nós temos que rever isso rapidamente. Então eu acredito no bom senso do eleitor, dos formadores de opinião e principalmente nos debates, que haverão de tornar isso muito claro, a necessidade de fazer com que o Brasil tenha um interior mais rico. Deputado, um dos primeiros itens aqui do pronunciamento a que eu me referi no início, quando apresentei a sua proposta, diz aqui: esse pacto federativo teria de passar por uma revisão da criação de leis que possam onerar, que possam tornar mais pesado, mais caro o Estado. Isso não é uma função do Congresso e menos desse presidente que vai assumir? É sim, sem dúvida. Nós tínhamos que ter a capacidade aqui na Câmara dos Deputados e depois no Senado de fazer essas alterações. Mas você sabe muito bem que nós que temos esta pretensão não fazemos parte da bancada governista. Você mesmo disse que é uma renúncia de poder que a presidente da República jamais vai permitir que a sua bancada faça. Portanto, eu tenho a impressão que isso passará necessariamente por um compromisso de campanha, como uma bandeira de campanha. Uma campanha que preveja, naturalmente, um novo modelo de gestão, um novo sistema de governo. Portanto, uma mudança de governo entre o PT e as candidaturas de oposição. E eu digo isso à vontade, porque sei que, pelo menos o candidato do meu partido, está absolutamente comprometido com essa ideia, com essa tese. E foi já muito claro em muitos pronunciamentos que é necessário mudar o sistema federativo. Só para encerrar, como é que essa ideia passa aqui por dentro do Congresso, nas conversas com seus colegas? Como é que, de maneira geral, não interessa aqui o tipo de bancada, se é PT, se é PSDB, DEM, etc., a ideia em si, ela é bem acolhida? Ela é interpretada como algo absolutamente imprescindível. Mas nós temos uma tendência para ser extremamente pragmáticos. E nós sabemos que, nesse momento, é algo absolutamente impossível de acontecer. Até porque há um programa de investimentos do governo federal que não haverá jamais renúncia da atual presidente da República em relação ao programa de aceleração do crescimento. Então, realmente, a mudança do pacto tem que vir com um novo governo. E quero acreditar com um governo alternativo a este que está aí. Porque o modelo do PT nós sabemos qual é, e aqui não há crítica nenhuma. Nós estamos fazendo uma análise do que é o modelo atual de governo, com a máquina federal forte e o comando direto sobre os investimentos nos municípios. Ora, vamos falar a verdade. Aqui a presidente da República decide até uma máquina
retroescavadeira que será doada lá no interior do Brasil. O que nós estamos defendendo... Uma centralização de poder. Uma centralização muito grande. O que nós estamos defendendo é que o município tenha condições de comprar essa máquina. Agora, é preciso, nesses minutos que me restam, fazer uma observação. Nós estamos pretendendo levar ao município um maior volume de recursos, mas apurar a qualidade da administração pública municipal e fiscalizar. Isso é algo que nós, obviamente, ao promover o debate sobre uma transferência de recursos maior para os pequenos municípios brasileiros, temos que estar atentos à necessidade de treinar os administradores públicos municipais, secretários, prefeitos e vereadores, para também darem conta desta responsabilidade. Deputado Paulo Abiac, o tucano das Minas Gerais. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Xará. Muito obrigado. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.